Boa noite, amados irmãos e irmãs. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo abunde em nossos corações, nesta noite e sempre. Nós vamos dar início ao culto de louvor e adoração ao nome santo do Senhor, com a leitura da sua santa palavra. E o texto que nós vamos ler está em Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, do versículo 1 até o 7. Quando diz assim a santa palavra de Deus: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com mantenais. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Louvado seja o nome do Senhor. É diante desse Deus santo, 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 como clamavam os anjos, que nós nos encontramos. Diante desse Deus santo, justo, mas cheio de graça. E é exatamente essa graça maravilhosa que nos acolhe, que nos recebe na sua santa presença. Nós, ainda que somos pecadores, mas somos reconciliados com o Senhor, por causa dessa graça, por causa dessa misericórdia. E de posse dessa verdade maravilhosa, da santidade de Deus no nosso meio, convido os irmãos da igreja, já aqui presente, para nós, em uma oração, dedicarmos o nosso culto de louvor e adoração nessa noite a esse Deus santo e maravilhoso. Curvemos nossas cabeças e oremos ao Senhor. Louvamos e bendizemos o teu santo nome, Senhor, porque é para nós motivo de grande alegria poder mais uma vez nos encontrarmos diante da tua presença graciosa. Entendemos, Senhor, quanto que isso é motivo, Senhor, de júbilo para nós. Ser recebido por um Deus tão justo como tu és, tão santo como tu és, e nós tão pecadores como somos, Senhor. Mas entendemos, Senhor, que esta relação, que esse encontro, esta reconciliação só é possível por causa da tua graça, por conta da tua misericórdia, porque tu nos deste Jesus Cristo, que rasgando o véu do templo, possibilitou a cada um de nós, a tua igreja, o teu povo, Senhor, esta aproximação desse Deus tão santo. Por isso, Senhor, que de posse dessa graça, desta misericórdia advinda do teu trono de glória e de graça, queremos te cultuar, Senhor, mais uma vez nessa noite. Abrir os nossos lábios, Senhor, em um pleito de louvor e adoração ao Senhor, porque a tua bondade tem nos alcançado, e a tua igreja tem sentido, visto, caminhado, Senhor, pelo caminho dessa graça, e por isso que mais uma vez nos encontramos reunidos solenemente na tua presença, para prestarmos a ti um culto em espírito e em verdade, porque entendemos que somente o nosso Deus, somente o Senhor, é digno de receber toda honra e toda glória. É em Cristo Jesus que nós dedicamos, ofertamos a ti este pleito de louvor e adoração nesta noite e sempre. Amém. Louvemos ao Senhor.
sopra sobre nós teu sopro, reunidos nesse ajuntamento, honre e santifique esse momento com a tua igreja que é teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que com fé vem bendizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como fosse outrora, no correr da história, revelando seu amor. Bendito Rei e Salvador, Deus bendito Rei e Salvador. Vem e sopra sobre nós teu sopro, reunidos nesse ajuntamento, honre e santifique esse momento com a tua igreja que é teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que com fé vem bendizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como foste outrora, no correr da história, revelando seu amor. Rei e Salvador, Deus bendito Rei e Salvador, Deus bendito Rei e Salvador, Deus bendito Rei e Salvador. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor mais uma vez, desta feita no livro de Romanos, no capítulo de número 5. Romanos, capítulo 5, vamos ler do verso 1 ao 11º. Para esta leitura, convido a amada igreja a ficar de pé para fazermos uma leitura responsiva. Romanos, capítulo 5, do verso 1 até o versículo 11º. Diz assim a palavra do Senhor: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo,
E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Até aqui que esta palavra seja aplicada aos nossos corações e os irmãos podem se assentar. Estamos no nosso ato de contrição, irmão, quando confessamos perante Deus os nossos pecados, após fazermos uma avaliação da nossa caminhada e diante de Deus, que segundo o apóstolo João, na sua primeira carta, diz que é luz plena, não há nenhum tipo de sombra que possa encobrir a vida de quem quer que seja, quando está diante desse Deus, conhecedor de todas as coisas. Não há como, numa avaliação que fizermos acerca de nós mesmos, não nos encontrarmos perante esse Deus santo e justo como pecadores. Encontrar as faltas, as falhas que cometemos na nossa caminhada, muito próprio de nós seres humanos, porque somos pecadores, somos falíveis. E o apóstolo Paulo, escrevendo aqui para os romanos, ele, no versículo 1 desse capítulo, ele diz que justificados mediante a fé, temos paz com Deus. Essa paz com Deus, meus amados irmãos, é aquela paz que nos alcançou mediante o sacrifício de Jesus Cristo. Essa paz é nos dada uma vez por todas e ela não nos é tirada em momento algum. É diferente da paz que temos com Deus. Esta paz com Deus é diferente da paz de Deus que nós temos nos nossos corações. Essa paz que hoje nós estamos gozando dela, e amanhã, por conta das demandas da vida, das tribulações, aquelas mesmas que foram preditas pelo nosso Senhor Jesus Cristo, quando diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Essas tribulações que tantas vezes nos tira a paz de Deus, mas essa paz que o apóstolo Paulo está escreve aqui para os romanos, a paz com Deus é uma paz que não nos é tirada, e ela significa a reconciliação nossa para com o nosso Deus mediante o sacrifício de Jesus Cristo. E aí o apóstolo Paulo, lá no versículo 8, ele diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ora, e não somos mais pecadores? É claro que somos. Continuamos sendo, continuamos falhando, continuamos pecando, e é por isso que esse momento chamado de ato de contrição nos possibilita esse momento de enxergarmos esses descaminhos, essas falhas, essas imperfeições, confessarmos diante de Deus, e como diz o Provérbios, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Mas a melhor interpretação, o melhor entendimento para o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que Jesus morreu por nós,
quando nós ainda éramos pecadores, o entendimento é que Jesus morreu por nós, quando nós ainda éramos intrigados, contenciosos, brigadores, infiéis diante de Deus. E agora, tendo Cristo morrido na cruz do Calvário, esta paz com Deus se estabelece na nossa relação com o nosso Deus santo e justo. E nós, ainda que somos falhos, mas essa paz, mediante o sacrifício de Jesus Cristo, nos possibilita estarmos diante da sua santidade, diante da sua justiça, mas também diante desse trono de glória, de graça e de misericórdia. E podermos confessar os nossos pecados e termos a certeza de que quando confessamos os nossos pecados e deixamos, alcançamos misericórdia. É o que nós vamos fazer nesse momento, através de uma oração que cada um deve fazer na presença de Deus, sabendo que Ele conhece todas as coisas, conhece cada passo que nós damos, conhece cada palavra que nós dizemos, conhece até os nossos pensamentos, como diz o salmista no Salmo 139. Oremos ao Senhor, confessando a Ele nossas culpas. Louvamos e bendizemos o Teu santo nome, Senhor, pela graça maravilhosa de podermos continuar na Tua santa presença. E de posse, Senhor, do conhecimento advindo da Tua palavra, quando lemos em Romanos capítulo 5, temos paz com Deus. E como isso é maravilhoso para conosco, Senhor. E como isso é maravilhoso para cada um de nós, sabermos, Senhor, que fomos reconciliados com o nosso Deus. Sabemos, Senhor, que o projeto inicial, pensado no Teu coração para cada um de nós, antes mesmo, Senhor, da formação do mundo, antes mesmo de o Senhor ter havido criado Adão e Eva, projeto inicial de uma relação harmoniosa, em paz, de nós, Teus filhos, para com o Deus Criador, pôde ser, Senhor, restaurada mediante o sacrifício do Teu Filho na cruz do Calvário. Senhor, e é por isso, entendendo esta reconciliação, esse amor, esta graça, essa misericórdia, que nos encontramos perante a Tua presença santa e justa. E queremos, Senhor, confessar os nossos pecados, que não são poucos, Senhor, porque somos falíveis, porque pecamos de tantas formas, Senhor, somos tão criativos, Senhor, para infringir, Senhor, a Tua lei. Por isso, Senhor, nos agarramos, nos apegamos, clamamos a Ti, Senhor, confiados nessa graça e nessa misericórdia. Que o Senhor venha, Senhor, e nos purifique, assim como fizeste com Isaías, Senhor, purificando para possibilitar esta relação dele como servo na Tua presença. Faz assim também com cada um de nós, Senhor. Nos purifica, Senhor, de todo o pecado, nos purifica de nossas culpas e mais ainda, Senhor, nos empodera, nos dá poder, capacidade para, mediante esse poder advindo do Teu trono de glória e de graça, podermos, Senhor, em todas as nossas decisões, renegar o pecado
e abraçar o nosso compromisso com os valores do teu reino, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, faz assim comigo, faz assim com os teus filhos, com as tuas filhas aqui presentes, com a tua igreja, nos fortalecendo, Senhor, e reavivando em nossos corações o compromisso, Senhor, para contigo. O compromisso, Senhor, que lá atrás decidimos, Senhor, abraçar mediante o teu chamado. Em Cristo Jesus é que nós te oramos, pedimos e agradecemos a bênção do perdão, hoje e sempre. Amém. Louvemos ao Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como um ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta
Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Salmo 122, o salmista Davi diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Certamente Davi estava pensando nesta graça, nessa misericórdia, na comunhão dos irmãos, que se manifesta como graça do Senhor para o nosso fortalecimento. Por isso que era uma alegria para ele sair de casa, sair do seu palácio e se encontrar com o povo de Deus. É o mesmo sentimento que nos move a estar mais uma vez presente aqui nesse templo, junto com a igreja do Senhor, para bendizer e enaltecer o nome santo do Senhor. Com este salmo de Davi, eu quero, em nome da primeira igreja, receber cada um dos amados irmãos, das amadas irmãs, os nossos convidados especiais. Saiba que é uma grande alegria recebê-los conosco mais uma vez. E nesta noite, dizendo que cada um de nós temos a liberdade que há no Espírito Santo de Deus para, presente no templo, cultuarmos, enaltecermos o nome santo do Senhor, pois para isso que aqui viemos. Não viemos para assistir, viemos para participar de um momento de adoração, de louvor, e faça isso em nome de Jesus, e volte outras vezes, aqueles que foram convidados pela primeira vez, que estão pela segunda vez, outras vezes. Vamos nessa caminhada juntos, porque de mãos dadas somos mais fortes. Deus manifesta a sua graça quando nos congregamos, quando estamos juntos um dos outros. O cordão de 3 dobras não se quebra facilmente, e essas 3 dobras do cordão é eu, você e Deus que nos conduz. Em nome de Jesus Cristo, mais uma vez, sejam bem-vindos, em nome de Jesus Cristo. Louvemos ao Senhor. Ficar de pé para, junto com o Ministério de Louvor, louvarmos o nome santo de Deus. É graça, Senhor, teu eterno favor, preso eu estou por teus laços de amor, Jesus. Teu imenso amor que me conquistou, eu não pude resistir, tão grande compaixão, Senhor. Um coração assim se entregou por mim, mesmo eu não merecendo, me amou e aceitou em paz. Tu és para mim mais do que paixão, és o dono da minha vida, Senhor do meu viver, meu Deus. É graça, Senhor, teu eterno favor. Coração assim se entregou por mim, mesmo eu não merecendo, me amou e aceitou em paz. Tu és para mim mais do que paixão, és o dono da minha vida, Senhor do meu viver, meu Deus.
Amém. A igreja pode sentar. Oi. Meus amados irmãos, minhas irmãs,
Uma boa noite a todos. A graça e a paz da parte de Deus e do Senhor Jesus vos sejam multiplicadas nessa noite. Amém? Graças a Deus, ao nosso bondoso Senhor, nós nos encontramos aqui novamente, nessa noite, nesse templo, para que juntos, como irmãos, como irmãs em Cristo Jesus, podermos exaltar ao nome do nosso bondoso e glorioso Deus. Queria desde já comunicar que nós estamos aqui, dessa vez com a família de forma completa, não é? Já está aqui conosco também. Semana passada estava Laila e hoje também Nicole, que deve estar por aí, rodando por aí, não é? Ela fica assim, passeando, não é? Feito os querubins entre, não é? No templo. Está por ali ela. Graças a Deus, Laila ali. E nós estamos aqui todos com a família pastoral, juntos pela graça do Senhor. Já tivemos aí a semana participando das programações da igreja, juntamente com os jovens. E estamos bem, louvado seja o nome do Senhor. Nicole já está também matriculada aí na escola, já começou a estudar. E enfim, esteja orando por nós, pela nossa adaptação, pela nossa família, assim como nós, assim que chegamos aqui, assumimos o compromisso de estarmos também orando por cada um de vocês, pelas famílias de vocês, aqueles que se encontram doentes, né, aqueles que já estão bons, graças ao Senhor, e vamos estar assim orando uns pelos outros. Amém, amados? Então, eu queria convidar você que pudesse abrir a palavra do nosso bondoso Deus na primeira epístola que escreveu Pedro, 1 Pedro, no capítulo de número 2, a partir do verso de número 1, onde nós vamos falar nessa noite sobre o tema Uma Nova Vida em Cristo Jesus. Vamos falar sobre isso. Uma nova vida em Cristo Jesus. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 2, a partir do verso de número 1 até o verso de número 10. A epígrafe diz: os crentes são a casa espiritual edificada em Cristo. E nós convidamos você a, juntamente conosco, participar dessa leitura, fazendo a leitura de forma alternada, onde eu vou ler os versos ímpares e vocês leem o verso seguinte, e assim sucessivamente. Vamos ler então a Escritura Sagrada, 1 Pedro 2, a partir do verso 1. Uma nova vida em Cristo Jesus é o tema da nossa mensagem dessa noite. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisia e invejas, e de toda sorte de maledicências. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular.
Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Vamos orar, meus amados irmãos, minhas irmãs, mais uma vez. Amado e soberano Pai, obrigado, Pai, por essa noite em que aqui nos encontramos. Obrigado porque a Tua palavra chegou até nós e hoje nós temos acesso a ela e dela alimentamos o nosso espírito e assim podemos crescer espiritualmente. Pedimos que o Senhor fale comigo, fale conosco nessa noite, fala com o Teu povo que aqui se encontra neste templo. E, ó Deus, que essas palavras se transformem em prática no nosso dia a dia, na nossa vida diária. Pai, rogamos que possamos ser dirigidos sempre por esta palavra, em tudo aquilo que a gente faz, nas nossas decisões, em tudo aquilo que a gente pensa, ela seja para nós a nossa regra infalível de fé e prática sempre. E assim oramos, em nome do Senhor Jesus, o Todo-Poderoso, assim oramos. Amém. Amados irmãos, quem não gosta de receber coisas novas? Quem não gosta de ganhar coisas novas? Nós sempre somos atraídos pelas novidades que surgem constantemente. É claro que há um tempo atrás, há cerca de 40 anos atrás, na minha infância, eu me lembro que, nós, ainda quando criança, não costumávamos ganhar muitas coisas novas. Hoje em dia, as crianças, quase todas elas têm brinquedos novos, coisas de última geração. Mas no passado, na minha época de infância, nós costumávamos construir os nossos próprios brinquedos, reciclando, aquilo que a gente podia. Quem nunca possuiu, aqueles mais antigos, um patinete feito de rolimã, de ferro, e aí descia aquelas ladeiras em alta velocidade? Quem nunca ganhou, na verdade, quando na infância ou nunca construiu, melhor dizendo, suas próprias pipas, que quando eram cortadas ali no ar, saíamos naquele frenesi desesperado, correndo atrás daquela pipa, e quase como numa briga, a gente agarrava aquela pipa que estava caindo e ela rasgava e a gente consertava, colava de novo para depois soltar aquela pipa novamente. Brincadeiras como jogar bolas de gude e assim o auge para nós era se tivéssemos várias garrafas, era como se fosse várias garrafas cheias de bola de gude. É como se aquilo para a gente fosse um prêmio, fosse um status, ter muitas garrafas cheias de bolas de gude. Mas o tempo foi passando e as coisas, as coisas que eram velhas e que eram reconstruídas e recicladas, já não fazia mais tanto sentido assim. Eu sou de uma época que a gente só ganhava coisa nova quando a gente ganhava, só tinha coisa nova quando a gente ganhava de algum evento que acontecia do nosso calendário. E quando menino, me lembro que no meu bairro tinha uma época que era chamada, a época da festa do Cosme e Damião. E nós saíamos doidos pelas ruas, correndo atrás de alguma casa que tivesse distribuindo ali um Cosme e Damião, que geralmente era um pacotinho com guloseimas, com bombons e um brinquedo dentro, uma bola, enfim, algum tipo de brinquedo. E assim, nesses períodos, era o período que a gente conseguia ganhar ou ter algum brinquedo novo. Mas na maioria das vezes, a gente não tinha brinquedo novo, ou porque a gente não podia comprar, ou porque a gente sentia prazer mesmo era em fazer os nossos próprios brinquedos. Mas o tempo vai passando e na sociedade de hoje, o que a gente percebe é que
quase não se constrói mais nada novo. Na verdade, estamos em uma época, em uma sociedade, em que aquilo que vai ficando velho, na sua maioria das vezes, é descartado ou jogado fora. Nos países de primeiro mundo, já não se guardam mais coisas velhas. Alguma coisa que quebra, automaticamente já é descartado e já é comprado alguma coisa nova. As pessoas não costumam consertar. Salvo exceções, a gente ainda costuma fazer isso aqui. Mas, na maioria das vezes, quando alguma coisa nossa quebra e a gente percebe que não vale a pena consertar, a gente automaticamente já compra alguma coisa nova. É lógico que existem várias coisas antigas que são de grande valor e precisam ser preservadas, mas quando uma pessoa vai adquirir um determinado objeto, logo vem à mente aquele que seja mais novo. É claro que é preciso a gente tomar cuidado para a gente não ser envolvido nesse jogo capitalista que incentiva o consumismo desenfreado, usando como arma as novidades. Não é à toa que nós estamos em uma sociedade que tem muita gente doente, porque são consumistas compulsivos e às vezes até precisam de um acompanhamento psicológico para tratar essas coisas. Mas o novo é bom. Ter algo novo é bom, ganhar alguma coisa nova sempre é muito bom. E aí eu fico pensando também que o povo de Deus pertence, amados irmãos, a uma nova comunidade, e uma comunidade que nunca fica velha, nunca fica ultrapassada, nunca fica obsoleta. A palavra de Deus, ela se renova todos os dias, ela é sempre nova para nós, de forma que cada cristão é visto como uma nova criatura e não deve ficar preso às coisas velhas, às coisas que ficaram para trás. E é exatamente sobre esse novo povo, sobre essa nova comunidade, que o apóstolo Pedro está aqui direcionando essa sua primeira carta. Aqui, inclusive, nós pregamos aqui sobre Pedro também na semana passada. Mas só lembrando aqui que essa primeira carta, essa primeira epístola de Pedro, que fora escrita provavelmente entre os anos 62 a 64 depois de Cristo, pelo apóstolo de Jesus Cristo, que também se intitulava, Pedro também se intitulava um ancião e testemunha dos sofrimentos do Senhor Jesus. Veja aqui no capítulo 5, versículo de número 1, Pedro vai dizer: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero, a palavra aqui também ancião, como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pedro, amados irmãos, todos nós sabemos muito bem quem foi Pedro, não é? Juntamente com seu irmão André, foi um dos primeiros apóstolos a terem sido ali escolhidos, chamados pelo Senhor Jesus. Sabemos do temperamento de Pedro, sabemos de todos os problemas que Pedro enfrentou na sua caminhada com o nosso Senhor Jesus Cristo, mas que depois da morte e ressurreição de Jesus, Pedro se mostra, se apresenta ali em Jerusalém como um homem completamente transformado, convertido. É ele aquele que prega aí, cerca de 3.000 pessoas são convertidas, entregam ali a vida a Jerusalém, ainda ali nos primórdios da igreja primitiva. E Pedro, ele escreve aqui essa sua carta, segundo diz o texto lá no capítulo ainda 5, que ele escreve essa carta com a ajuda de um homem chamado Silvano. Silvano que foi o próprio, aquele Silas, o mesmo Silas que esteve com o apóstolo Paulo, juntamente com Timóteo, em sua segunda viagem missionária. E a segunda viagem missionária, é claro, foi um marco na história da igreja. E a carta, meus irmãos, essa primeira carta que Pedro escreve, foi endereçada aqui, como diz aqui no capítulo de número 1,
aos cristãos das 5 províncias da Ásia Menor, eleitos segundo a presciência de Deus, forasteiros, diz aqui o capítulo de número 1, versículo 1, forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Aqueles irmãos que eram considerados irmãos da dispersão, perseguidos por conta do Evangelho de Jesus Cristo, dispersos por aquelas regiões por conta da perseguição, que inclusive fora diferida pelo imperador Nero. O objetivo da carta, então, do apóstolo Pedro, considerando que o contexto era esse de perseguição, de medo, né, de insegurança, Pedro então escreve essa carta com o objetivo de fortalecer a fé desses refugiados, irmãos, trazendo aqui uma palavra de conforto, de esperança, de ânimo em meio a tanto sofrimento e tanta perseguição. De maneira que Pedro também escreve para incentivar aqueles irmãos, incentivar os seus leitores a uma prática de vida de santidade. A gente vai ver que, se a gente for dividir essa carta, Pedro começa falando acerca, incentivando os irmãos, trazendo consolo aos irmãos com relação às perseguições. Depois Pedro vai trazer uma palavra de incentivo à busca por uma vida de santidade, por uma vida de santificação, que mesmo em face das perseguições, Pedro diz que é possível isso acontecer. Eu sempre olho para a carta do apóstolo Pedro e vejo uma ligação muito forte, daquele contexto da época com os dias de hoje em que nós estamos vivendo. Somos uma nova comunidade em Cristo Jesus, transformadas por Cristo. Temos uma nova vida em Cristo Jesus. De maneira que precisamos olhar para esta nova vida, olhar para as considerações aqui do apóstolo Pedro e procurar entender o que a palavra de Deus tem para nos ensinar nessa noite. E é sobre esse novo povo, sobre esta nova comunidade, que nós vamos ver aqui alguns aspectos que são importantes desta nova comunidade, desta nova vida que nós temos em Cristo Jesus. E eu queria então começar dizendo, irmãos, que uma nova vida em Cristo Jesus, uma nova vida em Cristo Jesus, requer de nós o abandono das atitudes pecaminosas. Quem vive uma nova vida em Cristo precisa abolir de uma vez por todas toda prática pecaminosa, fugir do pecado. Veja que o apóstolo Pedro, ele começa no verso 1 falando sobre, ele diz, no verso de número 1 do capítulo que nós lemos, capítulo 2, despojando-vos, portanto, Pedro vai dizer, de toda maldade e dolo, de hipocrisia e invejas e toda sorte de maledicências. Então Pedro inicia o verso 1 falando sobre esse despojar. E a palavra despojar aqui, meus amados irmãos, ela significa se despir, eliminar, abandonar, livrar-se de algo ou de tudo aquilo que está prejudicando a nossa conduta cristã. De maneira que a ideia aqui é de deixar de lado todas as atitudes pecaminosas. Portanto, Pedro recomenda a gente para que a gente possa se despir. E aí ele vai usando aqui, não é se despir do quê? Ele começa dizendo, se despir da maldade. O que seria a maldade aqui que Pedro está falando, irmãos? A maldade aqui tem a ver com aquela prática, com aquela atitude, com aquelas atitudes maliciosas. E, inclusive aqui o termo, ele é bem amplo e parece abranger toda a iniquidade aqui do mundo da época ali, daquele mundo pagão. E essa atitude
prejudica a prática do amor fraternal. A maldade, a malícia, segundo Pedro, prejudicava a prática do amor fraternal. Então Pedro diz, não é, se livre disso, abandone essa prática da maldade, da malícia. Mas ele também diz que nós, que uma vez que somos que temos uma nova vida no Senhor Jesus, que somos agora uma nova comunidade, nós devemos abandonar também o dolo. O dolo, esta palavra, ela pode ser traduzida também por engano, abandonar o engano. E aqui, irmãos, esse engano representa aquela atitude traiçoeira que não hesita em usar os meios questionáveis que muita gente usa para se obter vantagem sobre os outros, sem ao menos pensar nas consequências, justificando às vezes até que os fins justificam os meios, e para isso não se tem critérios para se alcançar aquilo que se quer, e se engana, não é? E se usa do engano, da mentira, da vantagem, e o indivíduo, não é? Esse indivíduo que age dessa forma é o indivíduo que mostra o que a gente costuma dizer, duas caras. É o indivíduo de duas caras. Aquele que engana os outros para alcançar os seus próprios fins, são indivíduos de duas caras. Pedro diz, abandone essa prática, abandone, não é, esse comportamento, a maldade, o dolo. Pedro vai falar também aqui da hipocrisia. E aqui a ideia de hipocrisia é a ideia daquelas pessoas que são cínicas, aquelas pessoas, não é, que usam do fingimento, ou seja, de se colocar uma máscara, se apresentar com essa máscara às pessoas. Estamos aí próximos ao período do carnaval. É o período em que as pessoas, não é, são liberadas para manifestar aquilo que elas, na verdade, gostariam de manifestar o dia todo, a sua hipocrisia. A hipocrisia tem a ver com o colocar máscara. A gente coloca aquela máscara e ali nós nos apresentamos como de fato nós não somos. Não é aquilo que a gente é de verdade. A máscara, ela mescla, ela tapa, ela fecha aos olhos dos outros aquilo que na realidade a gente é. Pedro diz, abandone a hipocrisia, abandone esse tipo de prática. Mas Pedro também vai dizer, abandone não só a maldade, não só o dolo, não só a hipocrisia, mas Pedro vai falar também da inveja, que tem a ver aqui com a paixão carnal de desejar aquilo que é do próximo. O invejoso, irmãos, ele olha muito mais para o material do que mesmo, não é, para as coisas que fazem bem. Ele quer apenas possuir, ele quer apenas ter. Diz aqui o sacerdote e teólogo anglicano chamado Edward Gordon, que a constante praga de todas as organizações, incluindo as religiosas, é a inveja. Então Gordon vai dizer que a inveja é uma praga dentro da igreja. E Pedro vai dizer, abandone essa prática, mas abandone não só a maldade, não só o dolo, não só a hipocrisia, não só a inveja, mas Pedro vai falar também da maledicência. E a maledicência é toda sorte, Pedro diz aqui, toda sorte de maledicência, que está relacionado aqui, irmãos, com o falatório da vida alheia. O maledicente é aquele que fala mal da vida alheia. No nosso uso comum, é o tão conhecido fofoqueiro. É aquela pessoa que não consegue ver ou ouvir alguma coisa, e sai já contando e distorcendo a história. O maledicente, ele pode acabar com uma comunidade bem rapidinho. O apóstolo João, na sua terceira carta, no capítulo de número 1, ele vai falar de um personagem ali chamado Diótrefes,
que gostava de exercer a primazia e que não dava acolhida às pessoas e ainda expulsava os que chegavam ali na igreja. Pedro vai dizer: abandone a prática da maledicência. Estas palavras, amados irmãos, que Pedro aqui coloca e diz que nós devemos abandoná-las, apontam aqui para um relacionamento horizontal e muito prejudica o dia a dia do povo de Deus quando ela está presente no meio da igreja. É preciso se libertar dessas atitudes malignas com muita urgência. Quem vive uma nova vida em Cristo abandona a maldade, o dolo, a hipocrisia, invejas e maledicência. Está aqui nesse verso de número 1. Mas quem vive uma vida nova, Pedro vai ensinar também que quem vive uma vida nova deve desejar ardentemente crescer espiritualmente. E aí o verso de número 2, o apóstolo Pedro mostra, aqui no verso 2, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Quem vive uma nova vida em Cristo deve desejar, se não está fazendo isso, precisa desejar crescer espiritualmente, segundo o apóstolo Pedro. E essa atitude de crescimento, não é espiritual, é claro, uma atitude positiva que promove o bem-estar da igreja como um todo. Desejar o genuíno leite espiritual, ou seja, existindo a retirada e a eliminação da prática pecaminosa, daquilo que Pedro falou no verso de número 1, é preciso agora ocupar esse espaço com aquilo que é salutar, com aquilo que é positivo e que trará crescimento espiritual. E dentro desse contexto bíblico, Pedro está falando do leite espiritual, e esse leite, meus amados irmãos, espiritual, é claro, está relacionado com a palavra de Deus. O crescimento espiritual, ele vem pelo conhecimento, pelo estudo, não é, da palavra de Deus, que nós fazemos em nossas leituras todos os dias. Mas é necessário, diz aqui o apóstolo Pedro, que este leite seja genuíno. Você precisa desejar crescer, mas desejar crescer de forma saudável, que seja um crescimento saudável, que você cresça se alimentando de algo que seja genuíno. A palavra também pode ser entendida como verdadeiro, como real, com aquilo que é verdadeiro, ou seja, não falsificado. E nós sabemos, irmãos, que há muito alimento por aí que não serve e que tem prejudicado a saúde espiritual de muitos crentes. E há muitos crentes que têm buscado por aí um leite estragado, um leite que não serve mais, com um prazo de validade vencido, e isso tem prejudicado a saúde e o crescimento espiritual desejável de muita gente. Jesus, ele certa vez falou e alertou, não é, acerca dos falsos profetas que surgiriam nos últimos tempos, trazendo mensagens destruidoras à igreja. E o apóstolo Paulo também alertou seu filho na fé, Timóteo, contra os falsos ensinos que surgiriam nos últimos tempos. Eu queria então que você pudesse observar, em primeiro lugar, as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo de número 24, versículo 23 ao versículo de número 26. O Senhor Jesus, em Mateus 24, 23 ao 26, ele vai dizer assim: então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão
surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Queria ler o verso 27. Porque assim como o relâmpago que sai do oriente se mostra no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Jesus Cristo está alertando a cada um de nós: tome cuidado com os falsos mestres, com os falsos ensinos, com o falso leite, com o leite estragado, que hoje, a gente encontra de montão por aí. E como eu disse também, o apóstolo Paulo, escrevendo ao seu filho na fé, lá em 1 Timóteo, capítulo de número 4, versículo do 1 ao 5, o apóstolo dizendo ao jovem pastor, dizendo: Timóteo, oriente a igreja, oriente os seus fiéis, para que eles tomem cuidado, não é? E assim como Pedro, cuidado com os falsos mestres, cuidado com os falsos ensinos. Ora, o Espírito afirma expressamente, as mesmas palavras proferidas aqui por Jesus, Paulo também vai usar. O Espírito afirma expressamente: nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbe o casamento, exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. E Paulo continua ainda dizendo assim: pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Amados irmãos, quem vive uma nova vida deseja crescer espiritualmente, mas esse crescimento deve ser um crescimento sadio, não é? Você buscando o genuíno leite espiritual. É preciso pedir discernimento a Deus para não sermos contaminados com esses alimentos falsos que existem por aí, que têm provocado distorções no comportamento de muitos cristãos. E muitos até têm abandonado a fé genuína, não é? O alimento genuíno e verdadeiro, a doutrina sadia e verdadeira, e trocando por leites falsificados. Mas uma terceira coisa que nós aprendemos também é que quem vive uma nova vida também precisa estar alicerçado em Cristo Jesus. E aí, voltando para o nosso texto, os versos 4 em diante, Pedro vai dizer: chegando-vos para ele, a pedra que vive, não é? Chegando para Jesus, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificado casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. O apóstolo Pedro agora apresenta aqui a ideia de que a igreja de Cristo, ela é constituída por nós que somos templos vivos, ou seja, pedras vivas, preciosas. E aqui Pedro apresenta Cristo como sendo a pedra angular, a pedra de esquina, a principal de todas as pedras. A vida cristã, amados irmãos, é aquela colocada e firmada na pessoa de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo em sua primeira carta à igreja de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 11, o apóstolo Paulo, escrevendo àquela igreja, ele vai dizer o seguinte, 1 Coríntios, capítulo 3, verso de número 11: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que
foi posto, o qual é Jesus Cristo. Quem deseja crescer, irmãos, as pessoas que se consideram salvos em Cristo, que têm uma nova vida em Cristo, precisa estar alicerçado na pessoa de Jesus. A vida cristã é aquela colocada e firmada na pessoa de Cristo Jesus. É triste e lamentável o fato de que muitos estão rejeitando e tropeçando nesta pedra que é chamada aqui por Pedro de pedra angular, que são aqueles que se afastam de Cristo para buscar uma vida mais fácil, mais livre, longe de Deus e inclusive longe dos compromissos da igreja do Senhor. Outros fazem até pior, substituindo esta pedra que é Cristo pelo poder, pelos líderes e às vezes até mesmo pelo próprio ego. Porém, nada pode e deve ocupar o lugar do Senhor Jesus Cristo na igreja e na vida do cristão. A nova comunidade, ela está centrada em Cristo. A nova comunidade, ela é cristocêntrica. Cristo é a base da nossa fé. Mas nós aprendemos também que quem vive uma nova vida, além de estar alicerçado em Cristo, além de abandonar as práticas pecaminosas, além de desejar crescer espiritualmente, quem vive uma nova vida precisa entender que agora é propriedade de Deus. E aqui o apóstolo Pedro, no verso 9, ele vai dizer: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. O que o apóstolo Pedro está falando acerca dessa raça eleita, desse sacerdócio real, desse povo de propriedade exclusiva de Deus, Pedro está falando aqui, irmãos, daquilo que na época da Reforma Protestante foi muito falado. Ele está falando do sacerdócio universal de todos os crentes, que hoje todos nós temos livre acesso à presença do Senhor, de forma que nós podemos servir a Deus sem nenhum tipo de empecilho. Assim deveriam viver os cristãos perseguidos daquela época, lembrando sempre que eram propriedade de Deus. E essa ideia encontra-se inclusive lá em Isaías capítulo 43, versículo de número 21, o profeta Isaías vai dizer o seguinte, Isaías 43, verso de número 21, diz assim o autor: ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Deus tem um povo que Ele formou para Ele, um povo exclusivo que existe para servi-lo, um povo que é dito aqui por Pedro como propriedade exclusiva de Deus. E Paulo, escrevendo em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20, 1 Coríntios capítulo 6, verso de número 19 e 20, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorifica a Deus no vosso corpo. Graças a Deus, amados irmãos, que hoje nós não pertencemos a nós mesmos. E é bom lembrar que há determinados objetos que só têm valor especial se pertencer, ou se pertencem a determinada pessoa. É o proprietário, em alguns casos, que garante o valor especial daquele objeto. E assim sendo, o cristão, eu e você, como propriedade de Deus, temos um valor, amados irmãos, inestimável. Inclusive, para um comentarista chamado William Buckley, ele vai dizer o seguinte: a grandeza do cristão consiste em que ele pertence a Deus. Essa é a nossa grande grandeza, essa é a nossa grande alegria, saber que nós pertencemos a Deus, de forma que
nossos atos devem sempre demonstrar que pertencemos ao Senhor. E a gente fica pensando, quantos hoje estão esquecidos disto e vivem tão distante desse ensino bíblico, sendo que suas atitudes contradizem a sua crença, contradizem esta realidade ensinada aqui pelo apóstolo Pedro. Foi por isso que Mahatma Gandhi certa vez disse o seguinte: no vosso Cristo eu creio, não no vosso cristianismo. Porque muitos de fato não têm se revelado como pertencentes a esse Deus por conta de suas práticas. E por fim, a última coisa que nós aprendemos aqui é que quem vive uma vida nova proclama o poder de Deus. Quem vive uma vida nova proclama o poder de Deus. Veja aí ainda no final do verso de número 9, Pedro vai mostrar a missão daqueles que têm esta nova vida, destes que são este novo povo, esse povo de propriedade exclusiva de Deus. Qual é a nossa missão? Qual é o nosso objetivo aqui neste mundo? O apóstolo Pedro diz: vocês são raça eleita para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem vive uma nova vida em Cristo precisa proclamar o poder de Deus e proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A ideia aqui é de se proclamar tudo aquilo que nós temos aprendido da parte de Deus, assim como fizeram os apóstolos. Quando o Senhor Jesus diz que vai morrer e depois ressuscitar, ele passa para os apóstolos a responsabilidade da proclamação. Agora são eles que têm essa responsabilidade, uma vez que foram instruídos, uma vez que aprenderam com o Senhor Jesus, agora eles tinham essa missão de continuar aquilo que Jesus Cristo havia começado. E para aqueles cristãos da época em que Pedro escreve a sua carta, era uma tarefa muito difícil por conta das ameaças, por conta das perseguições que eles recebiam, que estavam recebendo ameaças em terras estranhas, mas esta exortação é para ser cumprida, custe o que custar. Não importa o contexto em que nós estamos vivendo, as lutas que nós estamos passando, precisamos proclamar Cristo aonde quer que a gente esteja. E aqui, inclusive, está o aspecto muito claro do papel evangelizador da igreja, o qual não pode ser esquecido de forma nenhuma. Cada cristão, irmãos, cada um de nós, eu e você, possui a missão de contar aos outros aquelas maravilhas que Deus faz e que Deus tem feito em nossas vidas. No entender, inclusive, do apóstolo Paulo, escrevendo lá em 1 Coríntios, capítulo de número 9, no entender do apóstolo Paulo, Paulo vai dizer o seguinte: Paulo vai dizer que essa responsabilidade, ela é intransferível, ninguém pode fazer isso. Ninguém pode proclamar essas virtudes, porque só você, só eu e você temos o Espírito Santo de Deus em nós. Como diz lá Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas. A igreja é a única agência no planeta que tem a autonomia e a prerrogativa de proclamar as verdades de Deus. E Paulo aqui no capítulo 9, na sua primeira carta aos Coríntios, versos 16 e 17, Paulo diz assim: se anuncio o Evangelho, não tenho do que me envergonhar, pois sobre mim pesa esta obrigação. O anúncio do Evangelho não é uma opção, irmãos, é uma obrigação, é uma determinação
dada pelo Senhor a todos aqueles que um dia foram transformados, pois sobre mim pesa esta obrigação, porque ai de mim, se não pregar o Evangelho. E Paulo ainda continua no verso 17, se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade do dispenseiro que me está confiada. Resumindo, precisamos anunciar aquilo que a gente tem visto, ouvido, aquilo que a gente tem aprendido acerca do Senhor Jesus, para que a gente possa, não é, alcançar mais pessoas que estão caminhando, indo para serem mortas. E este anúncio, irmãos, deve ser feito através de palavras, mas é claro, muito mais através da própria vida. Mas o fato de a gente ter que testemunhar com a vida não tira de nós a responsabilidade também de falar, de abrir a boca, de anunciar. A igreja é uma comunidade que congrega o povo de Deus e o desafia a proclamar a salvação em Cristo. É preciso que muitas comunidades saiam das quatro paredes, ao invés de apenas ficar chamando as pessoas, partam para ir ao encontro dessas pessoas, onde elas se encontram. Jesus ensinou isso, quando ele saiu ao mundo e disse que, ide e fazei discípulos, lá em Mateus, capítulo de número 28, 19 e 20, ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quem vive uma nova vida, amados irmãos, quem vive uma nova vida, entende que tem a responsabilidade de proclamar o poder de Deus. Por isso que nós dissemos que uma nova vida em Cristo, aqueles que vivem uma nova vida em Cristo, abandona atitudes pecaminosas, o dolo, a maldade, a hipocrisia, a inveja, a maledicência, deseja ardentemente crescer espiritualmente, mas um crescimento sadio, se alimentando daquilo que é saudável, se alimentando da verdade, tão somente a verdade, não o leite estragado, mas o leite genuíno. Quem vive uma nova vida está alicerçado em Cristo, que é a nossa pedra, nossa base, nosso fundamento é Cristo. Precisamos crer em Cristo com toda a nossa força. Uma nova vida em Cristo, quem tem essa nova vida é propriedade de Deus. Precisa entender que agora você pertence a Deus e, consequentemente, precisa demonstrar isso em suas atitudes. Uma nova comunidade em Cristo, quem tem uma nova vida em Cristo, proclama o poder do Senhor Jesus Cristo. É isso que Pedro está ensinando aqui a esses seus leitores, nessa sua primeira carta, nesse capítulo de número 2. O apóstolo Pedro, amados irmãos, ele sabia das lutas e dificuldades daqueles irmãos, mas sabiam que eles eram crentes em Cristo. Então chama a atenção dos irmãos a essas responsabilidades que nós falamos aqui. Como tem sido a nossa nova vida em Cristo Jesus? Temos de fato abandonado os pecados, ou a gente acha que, enfim, a hipocrisia, a inveja, a maldade, maledicência, tudo aquilo que Pedro fala aqui no versículo de número 1, invejas, fofoca e tantas outras coisas, será que tem sido uma prática constante? Nós temos lutado para nos afastar daquilo que desagrada a Deus. Nós temos lutado, irmãos, para buscar o crescimento espiritual. Uma vez eu falei aqui que nós fomos salvos, mas ainda não estamos no céu, na eternidade, no paraíso com o Senhor. A luta aqui, a caminhada aqui é grande, precisamos buscar o crescimento espiritual. E ninguém pode fazer isso por você, é você que tem que buscar isso. Isso não é uma responsabilidade do pastor. Como tem sido o seu crescimento espiritual? Como está a sua prática cristã?
a sua vida cristã, a minha vida cristã, nossas responsabilidades, não é? Como membros da igreja. Eu confesso que eu não consigo entender, irmãos, não consigo entender, não é? Como é que nós que somos cristãos, que dizemos conhecer a Cristo, a gente deixa de vir à igreja. Eu não consigo entender isso. Não consigo entender porque eu vejo tantos bancos vazios na igreja. O que é que está acontecendo com a gente? O que é que está acontecendo com você, comigo? O que é que está acontecendo com a gente, irmãos? Qual é o problema? De quem é a culpa? A culpa é do pastor. A culpa é da liderança da igreja. Por que que nós estamos perdendo esse fervor pelas coisas espirituais? Irmãos, eu vi de uma região, não é? Onde eu estava, passei esses últimos anos, de pessoas da roça, de pessoas simples, no sertãozão, quente, pegando fogo. Irmãos, eu ia toda tarde, tinha um culto, 4 horas da tarde, presbítero Júnior, no sítio chamado Carretão, onde tem lá a igreja sede. A igreja sede, onde eu estava, não era na cidade, era no sítio, não é? Cerca de 20 quilômetros. E eu ia lá 4 horas da tarde. 4 horas era o culto que começava, 4 horas. Não é? Mas eu saía de moto, em cima de uma NX que a gente tinha, uma Bros, a igreja lá tinha uma Bros. Eu saía em cima dessa moto, não é? 3h20 da tarde, que eu sentia o pé queimando, pegando fogo, ardendo, para estar naquela igreja, e vi os irmãos ali, irmãos que vinham de 15 quilômetros, que vinham de moto, não é? Que vinha de cavalo, alguns vinham de cavalo. Agora, viu, irmãos? Faz muito tempo, não é? Essa história de pessoas que vêm de longe andando de cavalo não é coisa só da época dos nossos pioneiros, não é? Ainda tinha, ainda tem, os irmãos vinham de cavalo para a igreja, estavam ali no templo, a igreja ficava cheinha, os banquinhos tudo cheios. Ensinávamos, fazíamos o culto, não é? 4 horas da tarde, quando era por volta de 5h30, terminava o culto, tinha um cafezinho, os irmãos se confraternizavam ali naquele sertão quente. Voltava para a igreja correndo, chegava em casa, só dava tempo de tomar banho e já ia para o culto que começava às 7 horas. Agora na cidade, não é? Na cidade, onde tinha uma congregação, e a igreja, os irmãos todos ali, presentes, vindo à igreja. Escola dominical, todo mundo ia, irmãos. De manhã nós estávamos tendo aí uma média de frequência de 40 pessoas, e a congregação tinha aí 45, não é? 45 a 50 pessoas, ou seja, era quase 100%. E eu penso, o que é que está acontecendo com algumas igrejas que estão vazias? Qual é o problema, irmãos? Talvez seja esse distanciamento, não é? Se a gente se distancia, não é? E aí a gente usa uma ilustração que todo mundo conhece tão bem. Ah, pastor, eu conheço tão bem, a brasa fora do fogo se apaga. Mas é verdade, irmãos, se apaga mesmo. Quando a gente está junto assim, é muito bom, salvo os problemas que a gente tem enfrentado da pandemia. Mas não deixe, não se afaste do Senhor. Cuidado com aquilo também que você tem buscado, com o alimento que você tem buscado por aí. Se ele é genuíno, se ele é verdadeiro, se ele não é um leite estragado. Se contenha com aquilo que você tem na sua igreja. Não fique feito um macaco, né, pulando de galho em galho. Tem gente que não para em igreja. Hoje em dia a gente não vê muitas pessoas se convertendo nas igrejas, mas vê pessoas mudando de igreja, recebendo gente que sai de uma igreja, vem para essa, daqui passa um tempo, se enjoa, vai para outra, não é? E às vezes essa prática é até na sua vida mesmo, na sua vida comum. Tem gente que troca de mulher cada ano, ou de homem cada ano, não é? Enfim, é inconstante, um dia está no lugar, outro dia está no outro, dia está no outro, não para em canto nenhum. E aonde a gente vai parar assim, irmãos? Onde é que está o problema? Está em nós. Nós somos o problema. Aqueles irmãos em que Pedro escreve a sua carta estavam vivendo tempos difíceis, mas era uma igreja vibrante. Pedro escreve para que aqueles irmãos continuem firmes, não abandonem a fé. Que Deus em Cristo tenha misericórdia de nós, nos ajude na nossa caminhada, nos ajude a gente a não se afastar de Deus. Essa igreja, irmãos, de Itapipoca, eu estava conversando com o pastor Armando e tenho percebido, ela tem um potencial extraordinário, viu, Márcio? Um potencial gigantesco essa igreja tem.
Eu já passei, nesses meus 23 anos de ministério, em muitas igrejas. Mas essa igreja tem um potencial gigantesco. Irmãos, essa igreja aqui, se os irmãos forem fiéis, não é? Na fé, no compromisso, inclusive na questão das contribuições, dízimos e ofertas, essa igreja, ela é capaz de fazer coisas que vocês nem imaginam. Percebam uma infidelidade tão grande aqui, irmãos, por parte de tanta gente, não é? Na questão dízimos e ofertas, daqueles que são membros, que assumiram o compromisso um dia com a igreja, não é? Que disseram, eu prometo aqui, na profissão de fé, diante de Deus, prometo, e a gente vê a igreja se afastando disso. Quantos projetos a igreja não pode fazer? Quantas congregações a gente não pode abrir? Me foi dada a responsabilidade de tomar conta da congregação do Croatá. Nós vamos precisar, irmãos, fazer uma reforma grande lá. Eu estou com muita vontade de trabalhar, mas precisamos arrumar a casa, deixar tudo bem bonitinho, arrumadinho. Eu queria contar com você, com a sua participação, porque se não for com você, vai ser com quem? Nós vamos atrás de quem? Do povo da rua? Nós somos os pais daquela criança, não é? Que está morrendo. Somos nós que temos que arregaçar as mangas, não é? E dizer, vamos investir. Pastor, precisa do quê, pastor? Precisamos pintar lá a congregação, não é? Limpar lá o capim, botar metralha lá na frente, não é? Ajeitar tudo, deixar bem bonitinha, porque você não gostaria de levar a sua família para uma casa velha, gostaria? Não está bonitinho aqui? Os banquinhos novos, não é bom, né? Vamos ajeitar lá também, não é? Vamos investir, não é? Não seja avarento, abra o seu bolso, não é? Dizime direitinho, oferte direitinho, porque a gente pode até abrir outras congregações. Eu estava conversando com o pastor Armando, presbítero Aristarco. Tem tantas cidades grandes aqui ao redor, e eu tenho um desejo no coração, quem sabe, de abrir novas congregações, por que não? Mas eu vou fazer isso sozinho? Não, não tem como, irmãos. Mas se tiver investimento, essa igreja tem um potencial. Se as pessoas investirem, irmãos, a igreja é capaz de fazer coisas extraordinárias, no campo da ação social, não é? No campo, enfim, né? De tantas áreas, a gente pode fazer muita coisa, muita coisa. Eu estava numa congregação bem pequenininha, irmãos, e a gente fazia coisas extraordinárias lá, porque os irmãos eram fiéis. 90% da igreja, os irmãos simplesinhos e tudo, e estava ali, ó. E a gente fez muita coisa incrível lá na congregação onde eu estava. Vamos fazer isso, irmãos, vamos pensar no reino, vamos investir no reino, vamos ajudar a igreja, vamos crescer espiritualmente, vamos estar juntos, porque Deus há de nos abençoar. Temos que lembrar que pouco tempo nos resta aqui nessa terra, e o bom é que a gente deixe uma boa história, para quando a gente partir, chegue diante de Deus, né, e a gente diga, pelo menos eu pude contribuir com alguma coisa. Eu já tenho 50 anos, não sei se tenho mais 10, 20 anos de vida, né, mas o tempo que eu tiver, eu quero fazer com que a minha vida valha a pena, não é? Possa valer a pena, porque senão, irmãos, não fez sentido eu viver, não é? Com Cristo. Que Deus em Cristo nos abençoe. Vamos então passar para o momento de ofertório e vamos contribuir ao Senhor. Convido o grupo de louvor para nos dirigir um louvor, enquanto a gente, não é, apresenta ao Senhor também essa nossa oferta de adoração. Como diz Malaquias, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Vamos, amados irmãos, servir ao Senhor também com nossas contribuições. Aos visitantes aqui presentes, você não está obrigado a contribuir, a não ser que sinta o desejo. Esse é o compromisso daqueles que são membros desta igreja, que fizeram um voto diante de Deus. Os membros da igreja devem participar desse momento.
pela tua provisão. Nada tem nos faltado, pela tua proteção e por tua misericórdia. Em tudo tu és Pai, Senhor. Te agradeço, ó Pai, pelo amor derramado, pela tua provisão. Nada tem nos faltado, pela tua proteção e por tua misericórdia. Em tudo tu és Pai, Senhor. Te agradeço, ó Pai, te agradeço, ó Filho, te agradeço, ó Espírito do Senhor, pelas nossas provações, pelas nossas famílias. Te agradeço, ó Espírito do Senhor, pelos nossos irmãos, pela tua igreja. Te agradeço, ó Espírito do Senhor. Amém. Vamos agradecer a Deus por esse momento. Pai, obrigado por esse momento de ofertório. Pai, que o Senhor nos dê sabedoria ao conselho da igreja, para que só possamos administrar da melhor forma possível esses recursos que chegam até a tua igreja. Que seja para a glória do teu santo nome. Louvamos o teu nome pela fidelidade de cada irmão e rogamos que o Senhor possa tocar no coração daqueles que ainda não têm sido participantes nesta obra, Pai, tão maravilhosa que é contribuir para o reino do Senhor. Te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amados irmãos, nós